questão de fundos imobiliários? A gente viu que até recentemente você não investia, passou a investir agora. O que você tem de visão sobre essa classe de ativos? Na verdade, eu estou investindo para o pessoal membro lá do canal, mas assim, pessoalmente eu não invisto. A minha visão é de que o fundo imobiliário ele é muito importante para quem precisa de renda mensal, né? Essencial, porque as ações... Pessoal, assim, eu já até trouxe vídeo no canal mostrando como você monta uma carteira de renda mensal com ações. Mas sendo sincero, eu não recomendo as pessoas seguirem por esse caminho, porque elas terão que forçar a inserção de determinadas ações na carteira simplesmente para atender determinado mês de recebimento de renda. Eu acho que isso não é bacana. Isso pode fazer com que você peque na sua análise. Então, se for para você viver de renda com ações, longo prazo, pense em renda trimestral. Eu acho que é muito mais razoável, até porque os balanços são trimestrais. Com fundo imobiliário, se você precisa mensal, aí é fundo imobiliário. Então, por exemplo, uma pessoa que saiu do emprego e vai empreender, ela tem que ter uma exposição maior em fundo imobiliário. Uma pessoa que esteja perto de viver de renda e ainda não está satisfeita com a renda gerada pelas ações por algum motivo, talvez ela focou muito em ações de crescimento, não sabemos. Por exemplo, PetroRio até hoje, o CEO chegou, ele foi perguntado, vocês estão gerando muito caixa, não vai distribuir dividendo? Não, a gente continua em M&A. Então pode acontecer. Nesse caso também, então faz sentido a pessoa ter fundo imobiliário. Ou a pessoa que não suporta muita volatilidade, desde que não escolha fundos de papel duvidosos com alto risco de crédito, chamados high yield. Ou às vezes um fundo de tijolo monoativo. Monoativo, agência bancária também evitaria, a tendência já não é mais essa. Então, ou assim, a pessoa, por exemplo, vendia um apartamento, quero ir para renda variável, você vai direto para as ações? Olha, é complicado. Seria bom começar no arrozinho com feijão ali, renda fixa e fundo imobiliário, e depois ir migrando para as ações. Então, essas hipóteses em específico, ou pessoas que têm uma idade muito avançada que não dá para suportar muita volatilidade. Então, tem o seu propósito, mas o que as pessoas precisam entender é que não é porque o fundo imobiliário ele tem um desvio padrão na média menor que das ações que você vai comprar qualquer coisa. O pessoal acha que, não. Então, já que não tem desvio padrão, o retorno na média vai ser muito parecido entre todos os fundos. Se você pegar, o IFIX tem mais de 100 fundos. O desvio padrão entre eles vai ser mais ou menos muito próximo. E aí a gente pega um comparativo dos REITs, também foi dessa forma. E aí você percebe o seguinte, para essa pessoa faz sentido. Mas aí ela precisa estudar muito, cara. Estudar muito, porque quantas pessoas... Eu atendi muitos clientes que perderam muito, mas muito dinheiro com HCTR e DEVA11, comprando no topo. Uhum. Né? Então tá distribuindo dividendo alto, o cara entra pelo dividendo só. Cara, mas são muitas pessoas às vezes que perderam dinheiro com esses fundos. É impressionante. Mas eles abriam, por exemplo, o relatório de inicial e viam que tinha... se abriram o relatório, isso aí você tá ainda sendo utópico. Até quem que veio aqui, né? Foi o Thiago Reis, né? Foi o Thiago que a Suno Reis. tem a gestora de fundos lá, ele falou que, não lembro qual era a porcentagem, mas a maior parte das pessoas não chega nem a abrir o relatório. Tipo, compra, só vende o dividend yield, o PVP e abre vai status embora. invest, investidor 10 lá, dá uma olhada, opa! É isso aqui. Olhou o PVP, o yield e já era, acabou. Filho, Exato, já era. não E olhou fundo mais nada. imobiliário é mais tranquilo. E esse é o grande problema. Fundo imobiliário, a depender da hipótese, pode ser mais complexo de analisar. Porque, vamos lá, uma carteira repleta de CRIs, com alto risco de crédito, talvez poucos com classificação A. Cara, e tem um detalhe. Várias né? empresas não listadas que você não consegue ter Não informação. listada. É muito difícil de você buscar a informação na fonte. E tem outro detalhe. O pessoal, às vezes, acha que quando você vê lá... vamos pegar aqui como se fosse um CRI da Cyrela. Né? Tá lá o nome Cyrela. Na verdade, um passo para trás. Por quê? Porque o CRI, o certificado de recebíveis, ele é o recebível da empresa. Então, na verdade, você não está correndo o risco de crédito da Cyrela, especificadamente, mas sim dos devedores da Cyrela, um pacote de recebíveis da Cyrela. Isso é um ponto muito importante de se olhar, porque isso dificulta ainda mais você saber qual risco você está correndo. É importante você olhar muito para o LTV de cada CRI, que é o Loan to Value, que é a relação entre o valor da dívida e a garantia imobiliária. Então, o ideal, se você fosse meter com papel, e a alocação ideal entre os gestores é 60% tijolo, 40% papel, é que você faça o seguinte... busque LTVs de no máximo 50%, 60% na média ponderada da carteira de CRIs.
Ou seja, busca high grade na prática. Faça isso, que assim, você vai diminuir muito qualquer tipo de problema que você vai ter com fundo imobiliário. Mas aí é aquilo, né? O cara quer entrar no mercado de fundo, por exemplo, o cara tinha um imóvel. Aí ele alugava 0,4% ao mês. Então vamos supor que o imóvel é 1 milhão e ele tá alugando por 4 mil reais por mês. Aí ele vende esse imóvel e ele pensa, não, agora eu vou para fundo imobiliário. Ao invés de buscar fundos de tijolo, que, pô, já tem imóveis que são, às vezes, irreplicáveis, ou vai em um fundo de papel high grade, não, ele quer ir no high yield porque de 0,4 ele quer partir para 1,2% ao mês. Aí realmente não dá. É ganância humana. Olha o que ela faz, né? Sendo que ele já estaria tendo uma renda mensal muito maior com fundos imobiliários de tijolo ou de papel que realmente tem uma qualidade maior, né? Então, às vezes, o cara vai pela ganância, sendo que ele já estaria ganhando mais só de estar migrando do imóvel físico para o fundo imobiliário. Além do que, se você vai pegar o aluguel do imóvel físico, você vai pagar imposto de renda sobre isso ainda, que vai ficar ainda menor. Além da ganância e ingenuidade de pensar, como eu disse, de que fundo imobiliário é facinho, vou comprar qualquer coisa que vai dar certo. O pessoal acha isso. E não é bem assim. Então, pro cara que tá na fase de construção de patrimônio, você prefere ir pelas ações mesmo, buscar conhecimento pelas ações do que fundos imobiliários? Cara, eu prefiro, não que a pessoa não possa ter, mas no mínimo o foco tem que ser ações. Se ela for dividir uma carteira de renda variável, cara, vamos dizer aí, no máximo 30% fundo imobiliário, o resto ação, porque a possibilidade de multiplicação patrimonial é muito maior. E vamos olhar para os grandes investidores, tudo bem, ainda não teve tempo para alta adesão a fundos imobiliários. Mas, ó, Lírio Parisotto não tem fundo imobiliário, Luiz Alves não tem, o Barça abomina. Não estou dizendo que tem que ser uma postura super radical igual eles. Mas é sempre bom a gente olhar como exemplo. E, obviamente, as ações têm muito mais potencial, pelo simples motivo de que elas conseguem ou se financiar com capital próprio, retendo mais lucro, algo que os fundos imobiliários não conseguem, ter o payout mínimo legal de 95%, ou capital de terceiro, as mais diversas formas de alavancagem. E são negócios, né? São negócios. A atividade do fundo imobiliário é muito simples, né? Ou é recebimento de fluxo de pagamentos em razão de dívidas, ou aluguéis, no geral, né? Simplificando. Então não tem nada assim muito específico que gere muita vantagem para esses veículos de investimento. Mas eu não abomino fundo imobiliário. Eu acho que dependendo da situação, é o caso, sim. Eu acho que é isso aí. Exato, eu acho que eu vi até um vídeo teu que a Louise fala que fundo imobiliário é risco de renda variável com ganho de renda fixa. Isso aí quando na verdade é um produto financeiro diferente, eu acho que esse é o principal, né? Talvez não faça sentido pra carteira deles, mas não que seja dessa forma. Na verdade, assim, vamos reelaborar essa frase, né? É risco de renda variável com um retorno de uma renda fixa bombada. Exato. Não é uma renda fixa de varejão lá, tesouro direto. Não é uma renda fixa muito maior. Então, calma lá, né? Vamos ter honestidade intelectual na hora de fazer comparações. Por mais que a gente não goste de determinado veículo, é importante a gente, né, ser honesto com as pessoas que a gente está comunicando. Senão fica um negócio assim, perde credibilidade na hora de fazer alguma comparação, alguma coisa assim. Eu acho complicado. Até, por exemplo, um fundo de papel high grade. Então, sei lá, você vai comprar um título do Tesouro, vai ser a Selic. Aí você vai ver o portfólio das dívidas é CDI mais 4, CDI mais 5. Então você já vai ter um a mais ali que, obviamente, tem que justificar o risco que você está correndo ali dentro. Você tem que descontar a taxa de administração e eventual taxa de performance. Mas ainda assim, dá para conseguir mais de 1% ao mês em um papel aí, com isenção de imposto de renda. E outro detalhe. Por mais que a tendência natural dos fundos de papel seja da não valorização, que assim de tal forma que todos os retornos devam vir nos dividendos, na prática a gente vê que não é bem assim, né? A lei da oferta e da demanda impera, de tal modo que tem fundos de papel que se valorizaram pra caramba. FIINFRA também se valorizando pra caramba. Você vai ver fundo de papel que tá com o PVP de 1,10, 1,20 maxi renda. E o pessoal adora o maxi renda. Olha como os gestores do mercado acabam percebendo essa sardinhagem de comprar fundo base 10 só porque é base 10. Sobras de aportes, vou colocar ela comprar algumas cotinhas. E eu não condeno isso, mas isso aí faz com que o preço fique muito caro. Né? E aí o pessoal do mercado percebe isso e aí começaram a criar um monte. Né? Vários migraram de base 100 para base 10. O mais recente agora é o KNSC da Quineia. Tudo base 10. Então isso aí vira uma tendência e o pessoal quer tirar teu dinheiro, né? Isso que você tem que se blindar como investidor.
Exato, acho que é o mais importante mesmo, a pessoa saber aquilo que está investindo. Outra questão que tem aparecido bastante recentemente é investimento coletivo de renda fixa sem garantia da FGC. Então, CCB imobiliário. CCB, como é que é? Coletivo, investimento coletivo. O que você vê sobre isso? Crowdfund, né? Olha, eu particularmente não gosto. Muitos me perguntam sobre isso. Eu considero que o risco de crédito ali é muito elevado. E eu gosto de repetir para as pessoas que renda fixa, ela serve muito mais para a preservação do seu patrimônio e um certo ganho real frente à inflação, apesar disso ter discussão, porque existem teses de que, na verdade, até mesmo na renda variável, o juro é negativo, a gente sempre vai perder da inflação, mas afora isso, renda fixa é para isso. E aí eu vejo muitas pessoas querendo correr muito risco com a renda fixa. Não faz o menor sentido. Se a renda fixa é justamente um instrumento de investimento que há um fluxo de pagamento previsível, você não pode ter ali muita imprevisibilidade adicionada a esse veículo de investimento. Eu entendo como um contrassenso. Então, eu prefiro ficar de fora. E outra coisa, o pessoal fala assim, Luan, mas pô, eu colocar um pouco de dinheiro lá, né? 20 e poucos por cento ao ano, não vale a pena? Eu falo, olha, você vai colocar 5 mil? Tá, 5 mil vai fazer diferença o que na tua vida? Eu costumo dizer o seguinte, você quer investir em alguma coisa? Você tem que estar disposto a investir bastante. Por quê? Existe a questão da convexidade, beleza. Mas tem um detalhe. Se você, vamos lá, eu vejo o pessoal falando, vou colocar 0,5% em Bitcoin. Cara, pode colocar, mas isso aí não vai fazer diferença na tua vida. Teria que multiplicar mais muitas vezes para fazer alguma diferença. Então, se você está disposto a entrar em algum veículo de investimento, invista no que você conhece, dentro do seu círculo de competência, a ponto de você ter alguma exposição minimamente relevante em um ativo, que aí sim vai fazer diferença, né? Isso eu falo ao pessoal com ações. E é assim que você consegue uma rentabilidade maior no longo prazo, mais dividendos e tudo mais. Agora, esse investimento coletivo, eu vejo que a relação risco-retorno não é favorável para o investidor, não. Porque é aquilo. E para começar já, tem várias plataformas que o investimento mínimo é R$500 em um empreendimento. Então, se o cara tem R$500 e coloca em um só, o risco dele já tá gigantesco, né? Então, Já se tá, der ruim esse, 100% do teu Concentração, capital já tá concentrado em um empreendimento só. Se você for diversificar em mais, já vai ser um dinheiro maior que você vai precisar ter. E a gente fez até um teste mostrando o seguinte, que se você tivesse diversificado em 20 e um desse errado, era rentabilidade de 18%, não era? 18 já perdia pro CDI. Já ia perder pro CDI. Então, nesse caso em específico, eu acho que é risco de renda variável com retorno de renda fixa, um pouco maior que a média, mas é retorno de renda fixa ainda. E às vezes é melhor pegar um próprio fundo imobiliário de papel que tem mais diversificação entre crise. Então, com pouco dinheiro o cara diversifica muito mais do que escolher um empreendimento só e botar o dinheiro também. Não, eu penso dessa forma. Se o cara quer ter alto retorno no investimento, então ele que vá lá e entre em um fundo de private equity. Se ele quer tanto risco assim, com um potencial de retorno enorme, também vai ficar sem liquidez, que não tem liquidez. Exato. Você vai ficar preso 10 anos lá, aí sim valeria a pena. Aí você conhecendo uma boa gestora que você confie, tudo bem. Né? Mas isso aí eu não vejo como uma boa ideia.